Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho 20 anos de vida pública. Cheguei aqui nessa casa em 1999. E eu confesso a todos aqueles que estão me ouvindo que, sem sombra de dúvida, eu hoje vivo talvez o dia mais difícil da minha trajetória política. Eu, por personalidade, tenho muita dificuldade de fazer pré-julgamento, mas nunca também me omiti, e não vai ser hoje que eu vou me omitir, de colocar com clareza as minhas posições. E esse pré-julgamento, essa dificuldade pessoal que eu tenho de pré-julgar, não me impediu, nos momentos importantes dessa casa, como foi, por exemplo, a CPI das milícias, que ajudei o deputado Marcelo Freixo a implantar, e estive presente, fui membro dessa CPI, na CPI do Tribunal de Contas, na CPI da venda de sentenças, onde eu fui relator, e que contribuiu para afastar um desembargador, um importante desembargador, eu fui o relator. Não faço isso com o menor prazer. Eu não tenho vocação para urubu, para trepar na carniça de ninguém. E eu queria aqui fazer duas preliminares. A primeira delas é que, como a maioria dos brasileiros, eu acho extremamente bem-vindo o momento que nós estamos vivendo, que ataca profundamente a relação público-privada. Bem-vinda a Lava Jato, bem-vinda à cadeia velha, porque desde que eu cheguei aqui, em 98, eu ouço que existe uma tal caixinha, que a FETransport tem influência aqui. Então, eu acho que esse vai ser um momento muito importante para que o Ministério Público, o Poder Judiciário, ampliem profundamente essas discussões, essas apurações, e possa identificar, primeiro, se existe, e segundo, quem são os beneficiados dessa suposta caixinha. Da minha parte, sem ser perfeito, erro, acerto, mas não tenho nada a temer. Cada um deve ser julgado pelos seus atos. Não conheço esses empresários, conheci pela televisão, nunca troquei um telefonema. Aliás, quando vi na imprensa a figura daquele senhor Barata, me passa inclusive uma pessoa playboy que envelheceu, mas não quer envelhecer, mas não é importante o que eu penso do senhor Barata. O importante é que a gente tenha clareza, do que nós vamos votar aqui hoje. Aqui, ninguém no voto de hoje vai absolver ou vai condenar os 3 deputados. Não se trata disso, dessa discussão. Nós não estamos aqui votando para dizer se eles são culpados ou se eles são inocentes. Eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive ontem, porque quando eu formei a minha convicção, e eu formei por 2 razões, eu aproveitei que cheguei em casa e chamei as minhas filhas, tenho 2 filhas adolescentes, para assistir comigo o Jornal Nacional. Até porque eu queria esclarecer às minhas filhas a minha posição. Até porque hoje, todos aqueles aqui que votarem da forma que eu vou votar, vão ser massacrados aí, porque eu entendo, essa lambança política que acontece no país. É muito difícil explicar o que a gente vai fazer aqui. E eu me convenci por 2 razões. A primeira delas, por
uma razão básica da Constituinte, né, que está lá no seu artigo 53, que diz claramente que um parlamentar só pode ser preso em crime inafiançável e em flagrante delito. E a segunda, um bastidor que eu vou dividir com os meus colegas, falei há pouco, né, quando se coloca uma suposta obstrução de justiça ao se escolher o deputado Albertassi para o Tribunal de Contas. Eu quero dizer para os senhores aqui, eu não estou envolvido nessa investigação pessoalmente, mas eu fui o primeiro a ser convidado pelo governador para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Talvez pela minha formação, meu mestrado em administração pública, depois foi o Wagner Victor. Então eu ouvi essa narrativa de que há uma organização criminosa tentando se restabelecer para assumir o Tribunal de Contas. Então, divido isso com vocês para deixar claro e repetir. Assisti no Jornal Nacional ontem, quando a matéria acabou, a minha filha mais nova, de 13 anos, virou para mim: papai, como é que você vai votar para soltar esses deputados? Você está dizendo lá que eles receberam 77 milhões, eu não sei quantos milhões. Eu falei: filha, amanhã o papai não vai votar isso. Se eles receberam 77 milhões ou não, não é amanhã que eu vou julgar isso. Vai ser a apuração que vai identificar se isso é só uma delação ou se tem indício onde encontrou o dinheiro. Então o papai não está votando isso. O papai está votando o direito que está na Constituição. Vocês amanhã no colégio ou quando verem as redes sociais, vocês vão ver muitas críticas. Então nós estamos votando aqui uma prerrogativa. Aí a minha filha mais velha falou assim, a de 17, mas papai, por que quando outra pessoa vai presa, que não é deputado, por que vocês não fazem nada só quando um deputado é preso, que vocês têm que dizer se ele pode ser preso ou não? Difícil essa pergunta. Mas é porque é assim que está na Constituição. E isso não é uma jabuticaba brasileira. Isso tem uma razão de ser. Isso faz parte dos pesos e contrapesos dos poderes, da independência dos poderes, da origem da questão republicana, né? Do absolutismo, da supremacia de um poder sobre o outro. Então me preocupa muito. E eu sei que nós que vamos votar aqui, meus queridos companheiros deputados, nós não seremos compreendidos, porque há uma sede, e diga-se de passagem, uma sede legítima de vingança, de revolta, de indignação da opinião pública contra a classe política. E ela tem razão. Mas a gente não pode se vergar e se encovardar de colocar com clareza aquilo que é o que todos nós brasileiros devemos obedecer, a Constituição do nosso país. E aí, decisão judicial não se discute, se cumpre. Eu respeito a liberdade de expressão de desembargador, de promotor, mas eu quero também que desembargador e promotor respeite a liberdade de expressão de cada um dos deputados, de cada um daqueles que vai votar. Não vamos rasgar, pelo menos eu quero dormir com a minha consciência tranquila. Podemos ter, não tenha dúvida, vamos ter desgaste eleitoral, vamos ter desgastes de incompreensão, mas eu quero dormir com a minha consciência tranquila. E falei isso para minhas filhas: vocês já estão grandinhas, 17 e 13 anos, vocês não têm motivo para ter vergonha do pai de vocês na política. Amanhã vocês vão ver falando mal do seu pai, mas eu estou fazendo com a consciência tranquila de que eu não quero nesse país que se rasgue a Constituição. Que se rasgue a Constituição. Se discorda desse princípio do artigo 53, se elege deputado federal, vai para Brasília, apresenta uma emenda à Constituição e muda o artigo 53. Então, no Brasil isso me preocupa. Respeito profundamente todos os poderes, mas eles são independentes e devem ser harmônicos. Para concluir, deputado. E eu concluo, deputado, dizendo isso.
dizendo aos meus colegas: é muito melhor dormir, mesmo sabendo que você não vai surfar nos aplausos fácil da opinião pública, mas dormir com a consciência tranquila de que não está rasgando a Constituição e respeitando profundamente, como sempre respeitei, a opinião de quem diverge de mim. Não estamos falando do deputado A, do deputado B, do deputado C. Nós estamos falando da instituição Poder Legislativo. E é nesse momento de dificuldade, é que a gente tem que reafirmar se a gente quer um país justo, se a gente quer um país que respeite os direitos individuais de cada um, independente de nome. Não podemos rasgar a Constituição. Muito obrigado.